Graça e paz a todos, vos saúdo, irmãos ali na Zâmbia, os irmãos que vieram da Namíbia, os irmãos que foram encontrados ali na Zâmbia, o João Macedo, que veio de Angola, grande amigo, irmão. Deus continue vos abençoando cada vez mais. Nessa abordagem falaremos um pouco sobre o Evangelho. O que podemos falar sobre o Evangelho é apenas aquilo que o Evangelho revelou de si mesmo nas Escrituras. Não há nenhuma outra fonte que nos fale melhor do Evangelho senão as Sagradas Escrituras. Tudo o que as outras fontes nos falarem sobre o Evangelho precisará passar pelo benefício da dúvida, até que a Escritura confirme ser verdade. Se não for, deverá ser rejeitada e cuspida para fora. Acredito que toda a revelação que o Evangelho fez de si mesmo ainda é pouco, se comparado à imensidão, à infinitude e à profundidade do Evangelho. Ainda não poderá explicar o que é o Evangelho de forma global. O que é então o Evangelho? Em Mateus 4, versículo 23, afirma que o Evangelho é também chamado de Evangelho do Reino, o que é igual à mensagem do Reino, é a mesma coisa. É a mensagem de um rei amoroso para o seu próprio povo. Então nós encontramos no Evangelho uma mensagem cheia de amor, de um rei amoroso, de um Deus amoroso, de um Deus cheio de amor pelo seu próprio povo. O Evangelho também é chamado de Boa Notícia ou de Boa Nova. E com base nisso poderia surgir uma outra questão, como por exemplo, que Boa Nova é essa? E em resposta, a Boa Nova é o que o Evangelho, ou seja, a Boa Nova é que o Evangelho tornou possível aquilo que era impossível. Tudo aquilo que era impossível, tudo aquilo que o pecado magoou, manchou e nos tornou impossíveis de ir para Deus, o Evangelho tornou possível. Então, nós podemos ver que nós não poderíamos ir para Deus, mas Deus veio a nós por meio de Cristo. Essa é uma excelente notícia. Essa é uma boa nova. Essa é uma boa notícia. A boa notícia é que podemos ser libertos da escravidão do pecado se crermos nesse Evangelho. Essa é uma boa notícia. É uma boa notícia saber que agora podemos ser libertos da escravidão do pecado se somente crermos nesse Evangelho de Cristo. Essa é uma boa notícia. A boa notícia é que se nós tão somente crermos nesse Evangelho, teremos paz com Deus e não seremos mais inimigos de Deus. Isso é espetacular. Isso é o que diz Romanos capítulo 5, verso 1, que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, mas tudo por meio de Cristo. Essa é uma espetacular notícia, é uma excelente notícia. A boa notícia é que se crermos nesse Evangelho, Jesus nos reconciliará com o Pai. É maravilhoso isso. A boa notícia é que se crermos nesse Evangelho, Deus nos salvará e nos livrará da sua ira. É uma boa notícia. A boa notícia é que Deus se lembrou de nós. E é também uma boa notícia que Deus não se esqueceu de nós. Ele nos enviou Jesus. Entre as incontáveis boas novas, o nosso sentimento continue sendo o de elevada gratidão a Deus, pois nada disso merecemos e nada disso vem de nós, nem mesmo a fé, conforme nós podemos ver no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Romanos 1,16 diz que a Escritura, Romanos 1,16, em Romanos 1,16, a Escritura afirma que o Evangelho é o próprio poder de Deus que opera a salvação em todos os que creem. Então, o Evangelho é isso, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas é para a salvação de quem?
é para a salvação de todos aqueles que creem. O Evangelho é a mensagem da salvação, conforme podemos ver em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. A Escritura declara que para salvar aqueles que creem é necessário que uma mensagem fosse pregada. E essa mensagem não é uma mensagem qualquer. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. A mensagem é o Evangelho de Cristo. Conforme 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. O Evangelho também é a mensagem que gera vida. O Evangelho é a mensagem que gera os crentes através de Cristo. O Evangelho é a mensagem que gera filhos para Deus por meio de Cristo. Podemos confirmar isso em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15. Sendo que ninguém pode ser gerado em Cristo fora do Evangelho. Fora do Evangelho, ninguém pode ser gerado em Cristo. Todos os que são gerados em Cristo são gerados por meio do Evangelho de Cristo. O Evangelho é a mensagem que Cristo trouxe, é a mensagem que Jesus pregou e é a mesma mensagem que Jesus deu aos seus discípulos para pregar e é a mesma mensagem que hoje nos é incumbida a pregar. Da mesma maneira que era pregada há cerca de 2000 anos atrás, sem nenhum ponto a mais ou nenhum outro ponto a menos. Ninguém pode pregar o Evangelho sem que este tenha recebido o mesmo Evangelho. 1 Coríntios 1, 15 a 3, verso 3. O contrário disso leva a terríveis heresias. Ninguém pode pregar o Evangelho se não tenha recebido o Evangelho. Vai pregar o que se ele não recebeu? Então, primeiro ele tem que receber o Evangelho e depois de receber o Evangelho, pregar esse Evangelho que recebeu. Podemos também entender que o Evangelho não muda. A Bíblia ensina que o Evangelho foi anunciado em primeira instância a Abraão pelo próprio Deus. A Bíblia ensina que Deus ensinou o Evangelho primeiramente ao seu servo Abraão, conforme está no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8. Desde os tempos de Abraão, a mensagem do Evangelho permanece a mesma e nunca pode mudar até os dias de hoje. Então, o Evangelho é uma mensagem, mas é uma mensagem que não muda. Passam tempos, passam eras, o Evangelho continua o mesmo, desde Abraão, Jesus e até os nossos dias de hoje. O Evangelho também é a verdade. E para além de ser a verdade, é a única fonte de verdade. Conforme está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 14, diz que mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Então nós vemos aqui, logo no princípio do versículo, a Bíblia afirmar que quando vi os que andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho. Então, o Evangelho é a verdade. O Evangelho é a única verdade. Fora do Evangelho não existe outra verdade. E o mesmo podemos confirmar em Efésios, no capítulo 1, verso 13. Em Efésios 1, capítulo 1, verso 13, nos traz essa mesma verdade de que o Evangelho é a verdade. Deixa só abrir aqui rápido. Efésios 1,13 diz que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Então, o Evangelho é a palavra da verdade, a palavra da nossa salvação. Então, em gesto de conclusão, podemos concluir que o Evangelho é uma mensagem do reino. E o reino é de Cristo. O Rei é Cristo, é Jesus. Então, em gesto de conclusão, podemos afirmar que o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é o próprio Jesus. O Senhor Jesus é o próprio Evangelho, pois Ele é o dono da boa
notícia, é o dono da boa nova. E também podemos afirmar que se Jesus é o Evangelho, então isso concorda com Romanos 1,16, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, porque o Salvador é Jesus. Então, Jesus é o que opera a salvação, Jesus é o Salvador, Jesus é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E salvação fora de Cristo não existe. Então, nós vemos que o Evangelho, em gesto de conclusão, o Evangelho é o próprio Cristo. Pois o Evangelho é a mensagem que gera vida. E Cristo é o autor da vida. Não existe vida em Cristo fora de Cristo. Quem nos gera vida é Cristo. Cristo nos gerou vida na cruz. E o Evangelho confirma que o Evangelho é a mensagem que gera vida. Então, Jesus é o Evangelho. Podemos também confirmar que o Evangelho não muda. Se o Evangelho não muda, Jesus é o Evangelho, sabemos que Jesus não muda. Jesus dizia que antes que Abraão fosse, eu já era. Então, o Evangelho é o próprio Cristo. Também afirmamos que o Evangelho é a verdade e a Bíblia confirma que Jesus, ou seja, Jesus na Bíblia confirma que Ele é a verdade. Podemos ver no livro de João, no capítulo 6, verso 14, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se o Evangelho é a verdade, e a verdade é o próprio Cristo, então o Evangelho é Jesus. Então, essas são as breves palavras que eu tinha para compartilhar com todos os irmãos ali e desejar muita força e que Deus continue abençoando a vocês e ao projeto RUM, projeto Reformando uma Nação. Realmente o desejo que paira em meu coração é que Cristo seja anunciado em Angola, é que a igreja em Angola viva o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, a verdade de Cristo, que o Evangelho seja anunciado na minha nação, em Angola e em África, para a alegria de todo o povo, tanto em Angola como em África, e que o mesmo Evangelho seja puro, sem mácula, sem acréscimo, sem diminuição, conforme a palavra de Deus. Paz e graça.